No ar. E aí, galera, começa agora o Rede TV FC, e comigo, André Lucena, com o Nelson Coutre e com o José Ayan Júnior. Nós estamos aqui na redação do portal da Rede TV e vamos debater o seguinte assunto: o Vasco vai ou não subir para a primeira divisão? Esse calvário vai acabar ou não? A Rede TV vai transmitir essa partida, Vasco e Ceará, 5h30 da tarde no sábado, direto do Maracanã, narração de Silvio Luiz, comentário de Juarez Soares, reportagem Luiz Ceará. Na opinião de vocês, o Vasco vai ou não subir? Lembrando que o Vasco tem 62 pontos e o Náutico tem 60 pontos, vai enfrentar o Oeste na Arena Pernambuco, lá em Recife. Então, se o Vasco empatar e o Náutico ganhar, o Náutico passaria o número de vitórias, teria 18, o Náutico teria 19, o Vasco 18 e o Vasco não. Então, para garantir mesmo o acesso, precisa ganhar, né? E você manda a participação aí que a gente vai ler daqui. Eu acho que sobe, acho que apesar de fazer um segundo tempo horrível, assim, muito abaixo do primeiro, a gente vai até falar depois. Agora desse lado que ele se ama. Isso da pontuação também, do primeiro turno em relação ao segundo turno. E a classificação tá na tela. E eu acho que sobe, assim, porque o Ceará faz uma campanha intermediária, mas nos últimos 6 jogos fora de casa ele venceu só um, que foi o último, inclusive. Mas também não é um time tão forte fora de casa, e eu acho que o Vasco é empurrado pela torcida que está prometendo aí comparecer no Maracanã. O Vasco até mudou o local do jogo de São Januário para o Maracanã por conta que seria um jogo muito grande, essa foi a justificativa deles. E, então eu acho que sim, eu acho que vai conseguir ganhar o jogo e vai subir. E é impensável essa situação do Vasco novamente chegar na última rodada e não ter conquistado o título e estar brigando para subir na última rodada. E do jeito que estava, no primeiro turno inteiro praticamente na liderança. Exato, naquela sequência do Carioca, ali no comecinho da Série B, mais de 20 jogos sem perder, só vitórias. E eu queria dar um dado de 2014, que o Vasco ele ficou em terceiro, terminou em terceiro a Série B de 2014. E naquele ano fez 63 pontos em 38 jogos. Hoje o Vasco tem 62, ou seja, as campanhas são similares. A diferença é que esse ano o Vasco ganhou 18 e em 2014 ele ganhou 16, ou seja, está um pouquinho melhor assim no Foi número mais de ou vitórias. menos a mesma coisa, né? Mas para a torcida do Vasco, né, 2 vezes na Série B e não conseguir ganhar nenhuma, sofrer até o finalzinho, tá difícil a situação. Né? Não, eu acho que o Vasco vai subir também, mas na minha opinião, tirar o jogo de São Januário não foi uma boa. Por quê? Porque o Vasco, apesar a gente ter os números também que o Vasco tem indo bem no Maracanã, mas eu acho que São Januário... 8 jogos invictos. É 8 jogos invictos. Eu acho que em São Januário é mais pressão e a torcida Mas acho sim, que é o que a gente estava mais. conversando até aqui antes. Eu acho que é mais por questão de segurança. Sim, não é justificativa que eles deram, mas eu acho que é. Porque imagina se o Vasco não sobe e passa mais um ano na segunda divisão. Seria o 4º ano na segunda divisão, a torcida já está de saco cheio, já não está indo no estádio. Então você imagina se não sobe, jogando em casa, não sei, talvez seja por questão de segurança. Vocês falaram disso do Ceará não tá querendo muita coisa, o Ceará tá em 9º na tabela, a gente tá vendo os lances de Vasco e Criciúma. O Criciúma tá em 11º agora, o Vasco perdeu pro Criciúma no último sábado, a partida também transmitida pela Rede TV. Nesse jogo também não queria muita coisa o Criciúma. O Diguinho depois pediu desculpas, fez um pênalti, mas eu acho que esse era o jogo que o Vasco garantiu mesmo esse retorno à elite, mas jogou muito mal, foi completamente dominado pelo Criciúma. O Vasco nesse segundo turno, a gente pode falar sobre desempenho um pouco, né? No primeiro turno ele estava ganhando, mas estava jogando bem, estava jogando futebol vistoso. Aí o Nenê, como a gente estava conversando, se lesionou, teve uma época de queda, o Atlético Goianiense passou ele, empatou ali. E quando ele voltou da lesão, ele não voltou tão bem, né? Ele voltou oscilando e o time do Vasco caiu junto com ele. Impressionante a importância do Nenê nesse time, né? Mostra que o Vasco é totalmente dependente dele, assim, desde o ano passado, porque, vamos lembrar, quando ele chegou no Vasco, o Vasco já estava lá embaixo, estava na zona de abaixamento já, e aí quando ele chegou, o Vasco fez uma campanha de recuperação, assim, espetacular, não conseguiu salvar, porque a primeira parte do campeonato foi bem ruim, mas assim, o time já dependia muito dele e continua dependendo. Então, mas vocês acham que houve um relaxamento excessivo, assim, do Vasco? Depois que ele viu que a Série B estava tranquila, entre aspas... Daí o pessoal tá falando o que aí? O que a galera tá achando? O Paulo Caetano tá falando que o Náutico vai subir. Michele Oliveira tá falando que o Vasco vai subir. O Luiz Orlando também acha que o Vasco vai permanecer. Então acho que a galera tá achando que o Vasco vai permanecer. Vai ficar. E teve esse relaxamento? Será? Comente também pra gente. Então, no primeiro turno o Vasco fez 39 pontos. Terminou o primeiro turno com 11 pontos de vantagem sobre o quinto colocado. Então,
assim, relaxou, é natural. O time já é o terceiro ano do time na segunda divisão. A torcida, como eu falei, já tá de saco cheio, e eu até entendo. Então, deu um relaxamento natural mesmo. Teve essa lesão do Nenê, que corroborou com isso. E eu acho que é isso. Assim, o time tem que subir e depois que subir tem que rejuvenescer o elenco, trazer a garotada. O elenco é bem velho, a gente tava falando. Martin Silva, 33 anos, Andrezinho, 33. Nenê, 35. Rodrigo, experiente. Rodrigo também. Jorge Henrique. Sim, o Diguinho. Júlio dos Santos no elenco. Júlio dos Santos. Time muito Não, experiente. lembrando que idade nem sempre é sinônimo de estar ultrapassado, de estar Que velho, é de coisa estar de mal. mesclar, né? Exato, mas um time também com tantos jogadores experientes para uma temporada tão longa, a gente vê que o Jorginho até no meio de campo ali com o Douglas, que a gente tava falando, ele tá usando uma molecada mais nova, mas também nesse momento lançar uma molecada assim é meio perigoso na fogueira. O Levi falou que o Vasco é incompetente, o Levi. A torcida tá na bronca. Então, porque o Levi, olha, começou o ano então, o Vasco desde os últimos jogos de 2015 estava 7 meses invicto, ganhou o Carioca invicto, foram 34 jogos. Aí com a invencibilidade em junho naquela derrota pro Atlético Goianiense, né? Que é o campeão. E depois daquilo que, como pode 34 jogos invicto, né? Campeão carioca invicto. Então, enfim, talvez já... tenha a ver com essa coisa da idade, porque no ano passado foi a mesma coisa. O Vasco foi campeão carioca, comandado ainda pelo Doriva, e na segunda parte do ano o time caiu muito, depois recuperou, mas caiu muito, assim, foi bastante oposto a primeira parte do ano em relação à segunda, então talvez tenha a ver com essa coisa do time ser muito velho. E aquela coisa de o estadual não é parâmetro. Sim. Tem muito disso mesmo? Então, isso, com certeza. mostrando ano passado também? Exatamente. Isso com certeza. Ó, o Cristiano tá falando que não vai subir, que o time é horrível, levou um banho de bola do Criciúma. Não sei se vocês concordam, o Roberto, atacante do Criciúma, deitou e rolou na zaga do Vasco. Fez 2 gols, fez um inferno na vida do Luan, principalmente. O Luan, o que aconteceu com o Luan, galera? Fala pra gente. O Luan foi pra seleção olímpica, Sim. o Corinthians queria, agora estão falando Galatasaray, não sei, todo mundo queria. O que aconteceu com ele? E agora ele fez o pênalti nesse último jogo aí. Time bom consagra zagueiro ruim, e time ruim consagra zagueiro ruim. Tem isso, Então, né? O Carlos... Acho que é um pouco disso. O time tá totalmente desorganizado, tá saco cheio mesmo da Série B, e ele acabou indo junto na má fase do time. O Carlos Alberto falou que o Náutico merece mais subir pela campanha. Então eu tava pegando uns dados aqui, ó. Se o Vasco não ganhar, é melhor ele abrir o olho, porque o Náutico dos últimos 6 jogos na Arena Pernambuco ganhou todos. Não, o Náutico fez uma campanha de recuperação muito boa, assim. Depois que o Givanildo assumiu o time tava lá embaixo, fez um começo de campeonato ruim. Mestre, esse é mestre. Então, essa coisa da Arena Pernambuco, igual eu falei de São Januário, pra mim eu achava que o Náutico era imbatível nos aflitos. E agora tá indo bem na Arena Pernambuco. Sim. Começou mal, caiu. Mas a torcida não gosta muito, até porque o estádio é afastado. Dizem que é longe, exato. Recife. Com os números do Vasco, ele é líder em finalizações certas, em cruzamentos certos, em lançamentos certos, e que o time que mais fez gols de falta, esses daqui são dados do Footstats, fez 4 gols de falta. Eu acho que isso é uma coisa que mostra muito bem o que é a Série B. A Série B é um campeonato, assim, muito físico, muita bola aérea, muita jogada ensaiada. Isso, quem tem bola aérea forte na Série B, acho que faz muita diferença. Você pegar a maioria dos gols da Série B, a maioria, assim, difícil você ver uma jogada de bola no chão. É um retrato da Série B, esses dados. Eu acho também que a gente está falando muito do imediatismo, se o Vasco vai subir ou não, mas tem muito a ver com a política do clube, né? Ali o Eurico Miranda, eu não sei o que o torcedor acha do Eurico Miranda, se você quiser participar, manda sua opinião sobre ele, mas eu acho que não dá mais para esse tipo de dirigente. Ó, o Clever Ceneiro, ele tá falando que o Vasco não tem time para a primeira divisão. Você acha que o Vasco conseguir subir para a primeira divisão? O que vocês acham que tem que ser feito? Dar uma reformulada? Muita gente falava que o Botafogo também não tinha time para a primeira divisão. Aí no começo do ano todo mundo taxava o Botafogo como um time fadado a brigar pelo rebaixamento, que vai cair. Mas o Jair Ventura, depois que o Ricardo Gomes saiu, mostrou um belíssimo trabalho com o grupo, para mim. Mas aí o trabalho tem. Vocês acham que o Jorginho, por exemplo, tem que continuar? Sim. Eu gosto do Jorginho. O Zinho, pra mim, na época como jogador, ele seria um excelente técnico, auxiliar técnico, mas não tá também mostrando muito isso, né? Mas eu acho que seria melhor deixar ele. Eu acho que na média ele faz um bom trabalho, mas talvez a relação tenha desgastado um pouco com o Eurico. O time tá muito mal. Quem vê os jogos do Vasco sabe que o time tá muito mal. Ele tá tendo muita dificuldade para fazer o time voltar a jogar bem, então não sei se eu manteria ele. Eu acho que não.
uma troca seria bem-vinda aí pro ano que vem. E essa queda deve-se também, eu não sei, essa pressão mesmo de ter que subir? Nesses números também, o Vasco é o segundo time que mais leva a cartões amarelos. O Mauro Galvão, que foi capitão naquela campanha de 98, ele deu uma declaração falando que o nervosismo pode ajudar nesse jogo de sábado e pode deixar os jogadores mais atentos. Eu acho que não, porque o Vasco já tá atento faz um tempo, né? Ele tá atento desde que ele viu o Atlético Goianiense chegar no... Ele viu o Atlético Goianiense pelo retrovisor, ele já tá atento. Então, o problema mesmo é tecnicamente, taticamente o time tá muito mal. E essa história da pressão aí, a gente tava falando do time ser muito experiente. Nesse caso, exatamente. a pressão não afetaria tanto quanto Outro fator importante para jogadores que já a campanha ruim do Vasco é a média de público. O Vasco tem um 10º pior média de público da Série B, são 5.200 pessoas mais ou menos, e bem atrás da média do Bahia, que é a melhor, 17 mil pessoas. Então, mostra também que a torcida abandonou o time, tá de saco cheio da Série B. E se o Vasco nesse jogo toma o primeiro gol, por exemplo, e o Náutico abre o placar lá, como é que o torcedor vai reagir também, né? É a hora que a experiência vai ter que fazer valer em campo. Mas vocês falaram do Bahia, que fez inclusive no último final de semana uma festa linda, vocês viram? Sim. Estádio lotado, mas o Bahia não está garantido matematicamente, tá? O Bahia... O Náutico ainda tem como passar ele. Tem. O Bahia está com 63 pontos, a gente vai colocar a classificação na tabela. Mesmo número de vitórias, ou seja, o Bahia também tem que ganhar, ou pelo menos empatar na última rodada para se garantir. O Fabiano Martins, ele falou que depois da eliminação na Copa do Brasil, que o desempenho no Vasco começou a cair. Discordo, acho que já vem caindo há mais tempo, na verdade. Depois da Copa do Brasil, acho que, na verdade, melhorou um pouco, porque o time se concentrou só no brasileiro. Tinha aquela coisa de time grande, tem que disputar um título, a Copa do Brasil era um título que o Vasco podia disputar. E agora o time está só focado no brasileiro e continua oscilando. Acho que esse desempenho ruim vem antes da eliminação pro Santos. Isso, vão mandando as participações de vocês falando isso. O que aconteceu pro Vasco ter essa queda de rendimento? A gente falou do Maracanã, então é isso mesmo. O Vasco, 8 jogos invictos no Maracanã em 2016. Lembrando que depois das Olimpíadas, na reabertura, Flamengo e Fluminense jogaram 5 vezes lá, 3 o Flamengo, 2 o Fluminense, ninguém ganhou, só empataram. Sim, tem tido dificuldade lá. E eu acho que vai ser um jogo duro, cara. Vai ser um jogo nervoso, um jogo tenso, muito tenso, um jogo legal de assistir pra quem não gosta. Porque o Ceará entra como? O Ceará entra numa boa. Sim, é um franco atirador ali. Acho que vai ser um jogo bem legal, muito difícil pro Vasco. Então, o Ceará é aquilo, ó. Os jogadores sempre se motivam para jogar contra um clube grande. O Ceará, que a gente estava vendo, que tem Gil, artilheiro do campeonato, com 15 gols, então tem que tomar cuidado, né? O torcedor do Vasco conhece bem, porque estava há pouco tempo no Botafogo ali, ó, estava marcando gol. Mas o Botafogo, o Ceará, não tem mais nada para disputar no campeonato, tá ali na boa, tem esses jogadores experientes, o Gil, o Felipe Menezes, que estava no Palmeiras há pouco tempo. Que a torcida chamava de Sleep Menezes. Temos uma participação direta de Portugal, Ângelo Barata, diretamente de Portugal. Bacana, ele falou alguma coisa ou não? Só mandar um abraço pra gente. Um abraço. Bacana. A gente falou então do Nenê. Os números que eu vi, o Nenê é o líder em assistências do Brasil. Sim, ao lado do Arrascaeta. Ele e o Arrascaeta, 18 assistências do Brasileirão. Ou seja, olha a importância dele. E vice-artilheiro da Série B, certo? Vice-artilheiro da Série B, 13, o Bill tem 15. Vamos supor, o Bill também entra nesse jogo também, né? para manter a artilharia. E se o Vasco cair, se o Vasco não subir, aliás, vocês acham que o Nenê fica no Vasco mais um ano? Ele tá porque 33 anos? 35. Ele renovou em janeiro agora. Falou que ele tinha feito um pacto com o Eurico, mas assim, o pacto acaba no final do ano. Né? Será que se o Vasco não subir, ele continua no Vasco? É porque ano passado também, desculpa te cortar, o Nenê, ele caiu para a Série B com o Vasco, aí chegaram bastante sondagens, propostas. Muito. Exato. Aí o Eurico falou que não vendia de jeito nenhum, ele e o Luan iam permanecer, iam jogar a Série B. Aí você pode complementar. Será que ele aguenta mais um ano? Eu acho que sim, eu acho que ele tem jogado em altíssimo nível, o problema são as lesões. Não, né? mas um ano na Série B, que eu digo. Não, jogando ele aguenta. Eu acho que não. Eu não sei, não conheço ele, mas eu acho que não. Ele é um jogador que está de altíssimo nível, poderia muito bem, tranquilamente jogar em vários times da Série A. Do Palmeiras, você acha que jogaria? Então, mas dizem que ele se recusou a jogar a Série B pelo Palmeiras a primeira quando ele caiu. Verdade, isso daí ou não? Eu não me lembro.
alguns torcedores do Palmeiras são meio... E ele não era meia naquela época, ele era meio atacante de lado, pedalava, tal, caía pela sábado, agora que ele joga mais. Tem um gol dele na semifinal da Libertadores de 2003 pelo Santos, que é tipo de atacante, gol na pequena área, Robinho Cruz, ele só empurra 1-0 pro Santos. Chegando pro Cali, então ele era atacante, ele virou um meia, acho que por conta da idade, foi começando a jogar um pouco mais pra trás. E a bola parada é o ponto forte. Nesse ano, o Robinho é o maior artilheiro do Brasil, 25 gols. O Nenê tem 21. Ou seja, tá ali perto. O Anderson sem jogo, né? Isso porque ele ficou, ele ficou 11 jogos sem marcar. E voltou agora contra o Bragantino. O Anderson Siqueira tá falando que o Vasco foi campeão carioca no Maraca, verdade. Isso é verdade. E ano passado também. E a torcida lutou, foi lindo. Ele tá falando que isso vai ajudar. Eu acho que sim, eu acho que a mudança é positiva. Assim. O Vasco não tem tido grandes atuações em São Januário, então eu acho que a mudança é positiva. Vai ter mais gente no estádio, o retrospecto do time é bom. Aquela comparação com os anos anteriores da Série B, que vocês... Porque o único time que caiu e não subiu, dos grandes, Fluminense. Quando ele foi pra C, inclusive, né? Foi o único. Assim, é outro sistema de disputa. Então seria um vexame catastrófico. Ele já é o time grande que mais perdeu, 11 derrotas já, muito mais que o Botafogo, que era o time grande que mais tinha perdido. De todos que caíram. O Botafogo perdeu 8 vezes em 2003 e no ano passado também perdeu 8 vezes. E pra gente ter uma noção, o Palmeiras caiu em 2003, perdeu só 2 vezes. Duas só? Na primeira? É. A segunda o quê? Umas 5, 6, eu acho que foi por aí. Não sei. E o saldo de gols também é muito ruim, 12 gols só de saldo. Enquanto o Corinthians, por exemplo, foi um dos melhores times aí da Série moderna, da Série B, teve 50 gols de saldo. Nossa. Não, e tem outro aspecto desastroso, e se o Vasco não subir, a questão econômica. Porque quando você desce, as cotas de TV elas permanecem para o clube grande por uma temporada, não é isso? E depois, na segunda temporada, se você não subir, continuar na Série B, elas reduzem drasticamente para o Vasco, que é um clube endividado, um clube que não está bem das finanças. Exato, vai ser... E até por isso, a gente está falando dele, ele é um cara que tem um salário alto. Será que vale a pena manter ele mais um ano na Série B? Não sei nem se vale a pena para o próprio Vasco, né? Porque é um jogador caro, você abre mão dele, você pode contratar 3 ou 4 destaques mais jovens e formar um time com mais garotos e ganhar um dinheiro ali para pagar contas do Nenê. Temos mais participações aí, professor? O Carlos Alberto tá falando, eu acho que o Ceará tem que ganhar o jogo contra o Vasco porque é do Nordeste e tem que classificar o Náutico. Eu ouvi falar isso daí também. E aí, então o pessoal do Nordeste vai querer se ajudar. Será que não rola uma bala branca também? Não sei. Do Náutico querer... Náutico dá um incentivo financeiro para o Ceará, né? Porque o Náutico tem que fazer a parte dele, dá um incentivo para o Ceará, fala assim, olha, empatando vocês recebem tanto. Até por essa questão econômica, o Náutico subindo ano que vem. Fabiano Martins está falando, discordo que o Maracanã vai ajudar o Vasco. O Flamengo, mesmo quando estava jogando fora, o desempenho estava melhor. Depois que voltou para o Maracanã, o desempenho foi verdade. O Flamengo ainda não venceu no Maracanã, empatou com o Corinthians, empatou com o Coritiba. Com o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro também, então. Não, o Atlético Mineiro foi no Mineirão. Atlético Mineiro. Qual foi o outro que foi contra o Botafogo. Botafogo, exato. Foram os 3 e o Fluminense que foi 2. É verdade, o Flamengo tem tido dificuldade. Estranho, né? Porque tava jogando muito bem lá em Cariacica, rodando aí até pelo Brasil e tá tendo dificuldades na casa dele, que é o Maracanã. Que a gente tá falando Vasco não sobe, mas também tem a possibilidade de ter um Vasco e Inter ano que vem. Sim. Então, na Série B. Imagina só um Vasco e Inter na Série B. Imaginário, né? Alguns anos. Quais anos tiveram? Palmeiras e Botafogo, teve aquela em 2003, os dois disputaram. De 2 grandes, eu acho que só, hein? Ia ter aquela do Fluminense, mas daí teve a virada lá da Portuguesa, aí subiu. Grande? Não, acho que sim, mas dos 12 grandes mesmo, né? Considerados os maiores, assim. E do Inter, o que você acha? Você pegou alguns dados do Inter? Então, a gente estava discutindo muito alguns motivos para acreditar no rebaixamento do Inter. Assim, a campanha do Inter no Beira-Rio, a gente estava vendo, não é forte. Geralmente o Inter é muito forte no Beira-Rio. Aí a gente está falando de experiência, ao contrário, o time do Inter tem muitos jovens ali que talvez estejam sentindo a pressão ali no ataque, principalmente Sacha, Valdinho, o Inter tá pedindo pra cair, né? Ele podia estar bem mais tranquilo, ele jogou com a Ponte Preta em casa, com o Santa Cruz em casa, e ele empatou os 2 jogos. Santa Cruz já tá agora, na reta final, exatamente, já estava rebaixado. E o Inter não conseguiu ganhar, então é muito difícil imaginar que o Inter vai sair agora, até porque o Vitória já tem 5 gols agora.
5. Porque o Inter perdeu O Inter tem menos 7 de saldo, o Vitória tem Então, menos se o Inter 2. igualar na A pontuação... vitória tá igual, ou não? A vitória tem um... Não, tá igual. Tá igual. Não, não. O Vitória tá... porque eles só estão a um Sim. ponto, assim. Aí... Então, tem se como- igualar na pontuação, o Vitória ainda vai na frente. Então, é muito difícil imaginar que o Inter vai sair hoje. E é triste, porque, assim, no começo do campeonato, quem falaria que o Inter ia sair? Eu Pois acho é. um time bom, a gente tava até falando. Dá time que liderou o campeonato. Quando liderou, eu até comentei, porque todo ano se fala, o Inter tem um elenco para ser campeão e não vinha. Aí, quando começou a liderar, eu falei, esse ano não tinha e tava ali em cima, né? Mas dava pra ver que realmente não ia O sustentar. brasileiro é muito longo, né? Mas olha o Vitinho, Valdívia, Mas Nico também Lopes. o Inter ficou quase um turno inteiro sem vencer. Isso é perdoável pra qualquer time. O Alex falou isso. Não tem como um time ficar um turno inteiro e brigar por outra coisa que não seja Eu acho que rebaixamento. contratar o Celso Roth assim, foi um tiro no pé. Ele é um treinador vitorioso, já provou isso. Mas acho que ultimamente o trabalho dele tem sido bem ruim. E acho que ele colaborou para essa uma fase do Inter. O Inter é um time bom, cara. A gente tava falando. Danilo Fernandes, o William da seleção sub-20, o Hernando, eu não acho um zagueiro ruim, o Rodrigo Dourado. O Jefferson foi colocado pelo Dunga, Sim, não sei. Mas ele tá sendo bastante criticado É. pela torcida. Não acho ele grande coisa. Enfim, tem o Sacha, O Seiras, que veio com pompa. Seiras, Vitinho, Nico Lopes, que um veio time com bom, pompa. cara. Mas Nossa, cara. ontem, apesar do pênalti, que foi bastante duvidoso, que o Inter reclamou bastante, mas a atuação ontem do Inter na Arena Corinthians, ali foi de um time que realmente está quase entregue, assim, Entregue, despachado. Quase não chutou a gol, o Corinthians dominando completamente as ações, assim, um time... O Inter só criou nas individualidades do Nico Lopes. Depois que ele entrou até que bem no jogo, tentando resolver sozinho. Foi no finalzinho. E ele conseguiu chutar umas bolas a gol, mas foi só muito pouco. O Inter, time do Inter é muito forte. Trocar de treinador agora, faltando 3 rodadas, também não entendi. Contratar o Lisca. Pois é. Pra mim, Um prêmio lá, de não um faz milhão, sentido nenhum. sei Nem lá, acho o sei Lisca lá. um treinador ruim. Sim, mas não tem. Agora não tem que ele fazer, né? O cara vai fazer em 14 dias, assim, pra mudar. Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Sábado, 5h30, direto do Maracanã, Vasco e Ceará. A Rede TV vai Vasco e Ceará. A Rede TV vai transmitir e também, obviamente, o Silvio Luiz vai informando o resultado do jogo do Náutico contra o Oeste. Esse vídeo, se você, quem quiser reassistir, na verdade, estará também disponível no portal da Rede TV. E nós voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau. Valeu, galera.